Galera cascateira, bom dia, meus bons de bola. Vocês já sabem, isso aqui é canal Cascateiro. É resenha de torcedor para torcedor e de cascateiro para cascateiro. Sem mais delongas, vamos lá, pessoal. O fechamento da rodada aí do Brasileirão nessa última foi um tanto quanto desastroso para o futebol carioca, infelizmente. Nós tivemos no domingo o Vasco sendo atropelado pelo Santos, 4-1. Jogo um jogo em que o Vasco até começou bem, mas num pênalti que eu acho assim bem interpretativo ali, eu não marcaria, mas aí também é uma questão assim do Pumita Rodrigues ser mais prudente, porque ele já havia cometido o pênalti contra o América, o VAR errou, né? A arbitragem e o VAR erraram ao não marcarem, então talvez ele tenha achado que no futebol brasileiro ele pode sair atropelando todo mundo e que ninguém marca nada. E aí ele foi bem prudente na jogada ali contra o Marcos Leonardo, mas eu acho que não foi pênalti porque o contato ali é de jogo e o Marcos Leonardo não cai por conta do toque, na verdade ele sente o toque e se projeta para o chão, por isso eu não daria o pênalti, mas é interpretativo. Marcado o pênalti, Santos 1-0, o Vasco rema, consegue empatar o jogo, né, num contra-ataque muito bonito, e mais uma vez o Verratti aí sempre balançando as redes, mas o Vasco, numa falha de posicionamento no final do primeiro tempo, sofre o segundo gol, sente o baque, ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, toma o terceiro, e aí a coisa desanda. Aí no segundo tempo, o Ramon Dias faz as mexidas dele, tenta reorganizar o grupo, tenta aglutinar o Vasco novamente, mas aí o Soteldo faz aquela provocação, os vascaínos infelizmente caem na dele, pegam pilha e aí o Vasco se desestabiliza emocionalmente, não consegue mais ser incisivo, ser produtivo, ser perigoso e depois ainda toma o quarto gol através do próprio Soteldo. Esse placar foi muito ruim, né, esse resultado, porque jogou o Vasco para a zona do rebaixamento. Mas havia uma esperança, que era o Botafogo vencer o Goiás, o que era muito natural de acontecer, e assim o Goiás entraria na zona de rebaixamento e o Vasco terminaria essa rodada fora. Mas o problema, pessoal, é que no Botafogo tem um animal dirigindo o time. É um cara, assim, que nós percebemos claramente que está de má vontade, que está louco para ser demitido, porque quando ele foi contratado ele não queria vir, a família dele teve que ser convencida a vir, e dá para ver que o cara não está gostando de trabalhar no Brasil. Então ele tá, assim, eu não estou acusando, mas para mim fica a impressão de que o cara tá cavando uma demissão aí para ele poder voltar para a Europa, porque não faz sentido nenhum Botafogo semanas cheias de trabalho e o time não evolui na mão desse cara. A questão aqui, pessoal, o resultado é o de menos. Até o Diniz fala muito isso, que nós temos que olhar primeiro o desempenho da equipe para depois vermos se o resultado reflete o desempenho. E no caso do Botafogo, é justamente o resultado refletindo no desempenho que não acontece. E o cara trabalha a semana inteira e nós não vemos em campo uma evolução, ou pelo menos a continuidade daquilo que já tínhamos assistido lá atrás com o Luiz Castro e com o Caçapa, aquele time jogando bem, tendo padrão, sendo envolvente, sendo incisivo, tendo acesso aos corredores, tendo a bola chegando ali no Tiquinho com muita frequência para que ele faça os gols, porque se a bola chega ele marca. Mas aí não, esse técnico descontinuou o time, desconstruiu o trabalho que vinha sendo feito e ainda inventou. Ainda resolveu falar, opa, vou dar uma minha assinatura aqui. Aí fez o quê? Colocou o Tietchan na lateral. O Tietchan, eu sei que a torcida gosta dele, é um jogador que eu nunca gostei. Quando o Diniz chamou de perninha, eu não achei que o Diniz estava errado, eu só achei a forma como o Diniz fez isso errada. Mas um jogador sem sangue, não gosto, tá? Não gosto. Ele é titular, é regular no Botafogo, não comprometeu ontem na lateral, mas eu não gosto. Para mim ele já não é grande coisa no meio de campo, então na lateral nem se fale. Mas aí colocou esse Gabriel Pires, lento, pesado, jogador até que tecnicamente eu gosto do toque de bola dele, da saída, só que ele é muito lento. Então é um jogador para partidas bem específicas, ele não é para ser titular do Botafogo, mas veio como titular por invenção desse técnico. E depois a pior de todas, que é deixar o Tiquinho no banco para o Diego Costa jogar. E o Diego Costa teve a bola do jogo no primeiro tempo e perdeu. E o Tiquinho, quando chegou, que entrou só no segundo tempo, diga-se de passagem, quando teve a bola dele, ele foi lá e fez. Então, assim, um jogo do Botafogo, taticamente, assim, tem pouco a se analisar. Porque outro detalhe, o gol do Goiás, gol de cabeça, do Lucas Alter, Lucas Perry falha, e tá todo mundo passando pano e ninguém falando isso. Eu sou o primeiro que estou falando isso aqui, não vi ninguém aí, nenhum site, nenhum programa, né, nenhum jornal falando dessa falha do PR ontem, que ele falhou, porque quando a bola é alçada da área, ele fica no meio da área, ou seja, ele não sai nem pra socar a bola e subir junto com
o jogador do Goiás e nem fica no gol. Tanto que a cabeçada, ela não é nem no ângulo, nem no canto, ainda assim a bola entra. Por quê? Porque ele estava mal colocado. Então falha dele sim. Falha do Gabriel Pires que perdeu na cabeça, sim. Mas mais falha pra mim do PR, que está mal colocado. Mal colocado. Muito mal colocado, aliás. Então, não é porque ele é um grande goleiro e porque ele tem um certo status que nós vamos passar pano, não. Ele falhou no gol e esse resultado de empate passa por ele. Mas enfim, então o Goiás faz esse gol de cabeça, o Botafogo, o Botafogo com essa desorganização, esse time sem padrão, ele não consegue criar grandes chances contra o Goiás, a não ser que o Diego Costa perde, depois no segundo tempo. E claro, o Goiás recuado, o Goiás sempre complicando o Botafogo dentro do Newton Santos, jogando dessa forma, recuado, com as linhas baixas, sempre buscando contra-ataque ou bola aérea, e isso sempre acerta quando o Botafogo é impressionante. O Botafogo é freguês do Goiás, pasmem com isso. E aí, na volta do segundo tempo, o Lage, assim, ele desfaz aquelas bobagens que ele cometeu na escalação original, o Tiquinho entra, e aí o Tiquinho rapidamente faz o gol dele, um gol de fora da área, e o Tiquinho é isso, ele faz o gol, seja de fora da área, seja de dentro. Basta que a bola chegue e que o time tenha organização. Mas depois do gol também, o Botafogo partiu por uma abafa ali, partiu por uma pressão, mas não foi tão produtivo. Depois teve uma bola do Tietê na trave, e depois o Botafogo ficou insistindo com balãozinho, com bola longa. Essa não é a cara desse time. Esse time não chegou nessa liderança com 7 pontos à frente, jogando com esse futebol forçoso, com esse futebol limitado. O Botafogo sempre foi um time de toque curto, de infiltração, de triangulação, de utilização dos corredores. Essa é a força do Botafogo. É assim que ele envolveu seus adversários. E perdemos isso com esse técnico, que aí também temos que lembrar que a escolha, quem escolheu tem que ser demitido junto com ele. Então se for o Mazuco que escolheu, podem correr com esse Mazuco junto com o Lage. E esse Lage não dá mais. E fico feliz agora de ver que a Fúria Jovem, agora, como eu falei, esses caras têm que ser cobrados. E agora a Fúria Jovem, uma das principais torcidas lá organizadas do Botafogo, lançou um texto exigindo a saída do Bruno Lage. Alguns jornalistas aí já estão falando realmente que não dá mais para Bruno Lage ficar. E eu também acho que ele não quer ficar. Ele tá só querendo sair sem ter que pagar a multa, né? Porque quando o técnico pede demissão e tem multa, ele tem que pagar a multa. Então eu acho que ele tá assim, só, opa, vou dar uma forçadinha aqui para ver se os caras, uma cavadinha para ver se os caras me tiram, se eu não ter que pagar a multa. Se não for isso, então me perdoem, mas a impressão toda é essa, porque colocar o Tiquinho no banco não faz sentido nenhum, a não ser um cara que esteja aí realmente cavando uma demissão para não pagar a multa. Tá, e outra coisa, Luxemburgo foi demitido, São Paulo foi demitido, e Luxemburgo e São Paulo são 1 milhão de vezes melhores que esse Bruno Lage. Para mim, eu trocaria tranquilo o Lage pelo Luxemburgo ou pelo São Paulo, mas assim, sem pensar 2 vezes. Mas é isso aí. Então, lembrando também, né, o aproveitamento com o Lage, o aproveitamento antes, né, o aproveitamento do Botafogo, Luiz Castro e Caçapa era de 86%. Com o Lage, só com ele, já um aproveitamento de 43 pontos. O Botafogo ele fez, acho que 12 pontos dos 30 disputados com o Bruno Lage. Bela escolha, hein? Bela escolha. Parabéns, diretoria, parabéns, seu texto, tá? Escolheram muito bem. Já que erraram na escolha, pelo menos agora acertem negociando a saída desse animal, desse Lage, para trazer algum técnico que realmente entenda de futebol, entenda de futebol brasileiro, entenda de Botafogo e possa ainda salvar essa nossa temporada, que ainda, assim, não está perdida, mas está perigando por uma escolha muito feliz, feita apenas na base de trazer um técnico tarimbado. Trabalhou na Premier League, grande porcaria que ele fez lá na Premier League, o que ele ganhou lá, o que ele conquistou lá. E lembrando, esse Lage, além disso, em 2020, à frente do Benfica, ele conseguiu perder um campeonato português tendo 7 pontos de vantagem à frente do segundo colocado. Então perder um campeonato ganho já está na história desse animal aí. Então, que não haja outros animais sem ser ele na diretoria e que ele seja escanteado e que venha realmente alguém que resolva o nosso problema. E Vascão, desculpe aí, tá? Mas a culpa é desse energúmeno desse Lage, tá? Foi ele quem colocou o Vasco na zona de rebaixamento. Porque se fosse o Botafogo com um técnico que assim pode ser chamado, o natural seria vencer o Goiás e novamente o Vasco sair da zona e o Goiás estar lá nela. Então é isso aí, turma. Grande abraço para vocês. Compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Também sigam lá no Instagram, @cascateirosfc. Acione o sininho aí. E divulga o nosso canal para seguirmos crescendo aí bastante, tá, pessoal? Grande abraço aí para vocês, tamo junto.